Olá! Bom, são 19h31, um minuto de atraso hoje, né? Do dia 6 de maio de 2020. Nós estamos aí ainda obedecendo, né, o isolamento, mantendo-se em casa, famílias, apesar de ter aí uma previsão de reabertura gradual a partir do dia 11 de maio. Vamos ver. De qualquer modo, aí a ideia é a gente conversar por meia hora, todos os dias da semana, entre 19h30 e 20 horas, a respeito de algum tema em gestão financeira ou em gestão empresarial, mas sem propriamente seguir um roteiro, uma linha não, tá? Chegar aqui e começar a bater papo a respeito de algum assunto e normalmente eu acabo por escolher o assunto muito pouco tempo antes de começar a live, mas eu gostaria de ter a disciplina de manter uma vez por todo dia, enquanto durar o isolamento, claro. Hoje a ideia foi falar a respeito de estrutura de capital. Bom, nesse período aí a gente está tendo um pouco mais de tempo dentro de casa, apesar da Valor não estar funcionando, Temos os clientes, estamos atendendo os clientes, fazendo as análises, enfim, mas está permitindo de uma forma ou de outra que eu me dedique um pouco mais para escrever um livro de gestão financeira por fluxo de caixa. Já há algum tempo que eu estou escrevendo, e agora o assunto, o capítulo é justamente sobre estrutura de capital. Poxa, então vamos compartilhar aí essas ideias, e inquietações também a respeito de estrutura de capital, de proporção de capital de terceiros com as pessoas. Eu acho que pode ser um tema interessante. Bom, para falar o que é estrutura de capital? Estrutura de capital é a proporção de capital de terceiros e capital total. Bom, uma empresa é formada por capital próprio e capital de terceiros. Claro, capital próprio sempre existe, capital de terceiros pode ou não haver, apesar de na prática sempre ter alguma proporção, porque afinal de contas, quando uma empresa eventualmente faz pagamentos, compras a prazo, por exemplo, aquilo dali é um crédito de fornecedor que é configurado como sendo capital de terceiros. Então alguma proporção na prática sempre acontece. Bom, quando você tem uma proporção de capital, então veja, capital total é a soma de capital próprio e capital de terceiros, tá bom? É isso que forma a empresa, inclusive o valor da empresa é dado por essa soma daí. A proporção de capital de terceiros em relação ao total é que é a estrutura de capital, Estrutura de capital, proporção de capital de terceiros em relação ao capital total. Bom, o que se explica muito isso em sala de aula? Quanto maior a proporção da dívida, dos empréstimos em relação ao total, ao capital total da empresa, maior passa a ser o valor dela de mercado. Ou seja, o valor da empresa aumenta à medida em que aumenta a proporção de dívidas, de empréstimos. Para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, é alguma coisa talvez até bastante estranha, porque, ora bolas, eu estou aumentando aqui as dívidas, os empréstimos, isso significa que o valor da minha empresa é maior? Sim, existe essa tendência até certo ponto, mas existe essa tendência sim, tá bom? E é justamente sobre isso que a gente vai discorrer. Por quê? Falei a respeito do que é a tendência de aumento da proporção de capital de terceiros e que isso gera um aumento do valor da empresa. Mas nem todos os pesquisadores, estudiosos de finanças concordam com isso, não. Tá? Existe uma teoria que se chama teoria de pecking order, em que defende que a proporção de capital de terceiros na empresa, não importa qual seja ela, não interfere no valor da empresa. E existem fenômenos, inclusive, que são medidos para mostrar isso. Mas antes de tocar nesse assunto, deixa eu voltar um pouquinho antes para poder falar a respeito de custo de capital próprio e custo de capital de terceiros, que é uma coisa que de modo geral as pessoas perguntam muito, e eu acho que é uma boa a gente inserir aí um pequeno tópico a respeito disso. Bom, o motivo basicamente pelo qual o valor da empresa aumentaria quando aumentasse a proporção de capital de terceiros é porque o capital de terceiros é mais barato do que o capital próprio. Mas como é que é isso? Significa que se eu tomar dinheiro emprestado no banco, o custo desse empréstimo é menor do que o uso do meu próprio capital, o dinheiro da própria empresa? Sim, em tese é.
Existem exceções, mas na base realmente é isso. Ora, e aí é que vem a pergunta de modo geral que o pessoal entende. Por que capital próprio é mais caro do que capital de terceiros? O motivo é o seguinte: a gente tem que partir de uma base em que a empresa existe para gerar uma remuneração para o dono, né? Uma rentabilidade para o dono, ou seja, ele investiu uma determinada quantidade de dinheiro e esse valor que sobra todo mês da operação é a rentabilidade em relação ao que ele investiu, né? Ele podia ter escolhido pegar o dinheiro dele, ao invés de montar uma empresa e, sei lá, aplicar em fundos bancários ou em CDB, ou sei lá, comprar gado, comprar boi. Sei lá o que ele poderia ver, um monte de coisa, né? Por que ele escolheu a empresa? Porque, em tese, a empresa é o que traz maior retorno para ele. Então, ou seja, a maior rentabilidade em relação ao valor investido. Então, a gente parte da premissa de que a empresa é a oportunidade que gera maior rentabilidade para o dono. Se houver alguma outra que tenha uma rentabilidade maior, racionalmente ele venderia a empresa e iria para essa outra oportunidade. Bom, uma das oportunidades em que ele pode alocar os recursos é justamente emprestando dinheiro no mercado. Então vamos lá, eu vou colocar de uma forma resumida e simplificada. É óbvio que a realidade tem um pouco mais aí de coisas na história, mas a gente não tem tempo para discutir tudo. Ele emprestando dinheiro então no mercado, ele vai competir com outros ofertadores de dinheiro e que estão vendendo, se puder dizer assim, esse dinheiro por um determinado preço. Qual é o preço do dinheiro? Juros. A taxa de juros é o que estabelece qual é a rentabilidade de alguém que esteja emprestando dinheiro no mercado. Acontece que dinheiro é uma commodity. Não dá para você dizer assim, o meu dinheiro emprestado tem uma taxa que eu quero cobrar maior do que a dos outros, porque o meu é melhor, meu dinheiro é melhor do que a dos outros. Não dá. Então você não consegue escapulir daquela taxa média que, de modo geral, as empresas, os bancos estão cobrando para emprestar dinheiro no mercado, né? Então vamos supor, né, que essa taxa seja de 1% ao mês. Vamos supor só. A taxa de mercado é 1% ao mês. Você não consegue, então, emprestar dinheiro a mais do que isso. Se você tem a empresa, supostamente essa empresa tem uma rentabilidade maior do que 1%. Vamos supor que sejam 3% ao mês, né? É o que a empresa consegue gerar de caixa em relação ao que investiu, 3% ao mês. Bom, veja só uma situação. A rentabilidade da empresa, né, aquilo que ela consegue gerar para o dono, passa a ser também uma outra variável, o custo de capital próprio. Por quê? Porque se você é o dono da empresa e a sua empresa gera 3% de rentabilidade, o quanto você vai requerer que ela lhe dê de retorno, por exemplo, por um novo aporte de capital? Óbvio, os 3%, que é o que ela é capaz de gerar. Então essa expectativa passa a configurar um custo de capital do ponto de vista da empresa, como se fosse assim, puxa, o meu dono colocou dinheiro aqui e o que ele espera é que eu devolva para ele tudo aquilo que eu sou capaz de gerar, ou seja, 3%. Se é assim, o dono está esperando receber 3%. Percebeu? Então, a rentabilidade da empresa passa automaticamente a ser também o custo de capital próprio. Como a rentabilidade da empresa é superior à taxa de mercado de empréstimo, que está lá em 1%, logo, essa taxa de mercado 1% é menor do que o custo de capital próprio. E essa taxa de empréstimo é o custo de capital de terceiros, que está 1%, custo de capital próprio, então, de 3%. É maior. Então, não tem jeito. As empresas que não conseguem gerar uma rentabilidade que seja superior à taxa média de mercado têm a tendência, infelizmente, de morrer. Elas não estão conseguindo gerar recursos suficientes, não apenas... não estou querendo colocar aqui que a empresa precisa gerar superávit, né, positivo, resultado positivo. É mais do que isso. Esse resultado positivo precisa ser superior ao que seria a rentabilidade ou a taxa de juros de mercado, né?
Hoje, dia 6 de maio, quarta-feira, tem a reunião aí do Copom, do Banco Central, e deve ser colocado aí a nova taxa básica de juros, né, um novo nível da taxa básica de juros. Provavelmente vai cair, vai diminuir, e isso impacta também na referência do que seria a taxa de mercado, o que também passa a interferir no que seria a rentabilidade da empresa e o custo de capital próprio. Mas por que isso acontece? Isso é motivo para um outro dia. Nós estamos falando aqui de estrutura de capital, considerando então que o capital de terceiros tem um custo menor do que o capital próprio. Quanto maior a proporção dele, tenderá a diminuir o custo do capital total da empresa, o que faz com que o valor dela aumente no mercado. Joia? Essa foi uma ideia, né? Uma proposição, se puder dizer assim. Só que existem pesquisadores, como eu falei, que não concordam com essa tese de que a estrutura de capital altera o valor da empresa, né? Esse pessoal aí defende o que se chama de teoria de pecking order. O que é isso, teoria de pecking order? Ela nasceu com um conjunto aí de estudos de Franco Modigliani e Merton Miller. São inclusive prêmio Nobel da Economia, pelo menos o Merton Miller, o Franco Modigliani já não me lembro bem. Mas enfim, eles fizeram estudos a respeito e análise a respeito do que é o comportamento do valor da empresa de acordo com a proporção de capital de terceiros e capital total, e chegaram à conclusão de que realmente não interfere em nada. Eles até colocaram uma espécie de exemplo, né? Uma demonstração matemática para ajudar nisso, que seria o seguinte: o investidor tem a possibilidade de investir uma determinada quantidade de recursos e comprar ações de duas empresas. Ou ele escolhe uma ou ele escolhe outra. Ou ele escolhe uma empresa alavancada, que é aquela que tem capital de terceiros, né? Ou ele escolhe comprar ações da empresa não alavancada, que não tem capital de terceiros, é tudo capital próprio. Bom, e aí, as duas empresas são iguaizinhas, né? Uma a outra, tudo igual, é tudo clonado uma na outra, mesmo setor, vende a mesma coisa, gastam-se nas mesmas. A única diferença é que a estrutura de capital é diferente. Sim, no modelo e no exemplo de Modigliani e Miller é colocado um cenário hipotético. Esse cenário hipotético é o seguinte: não tem imposto, não tem risco de falência, e uma pessoa física pode tomar emprestado a mesma taxa de juros que uma empresa. Então são essas três condições. Mas colocando essas condições aí, fica um cenário irreal. Sim, concordo que de fato não existe esse cenário, mas o estudo foi dirigido para encontrar uma relação entre o valor de empresa e a estrutura de capital. Ora, todos esses elementos aí efetivamente alteram a relação de capital, de proporção de capital de terceiros e de valor de empresa. Eles alteram. Para que você possa perceber qual é a relação do valor da empresa estritamente na estrutura de capital, você tem que tirar os outros fatores, né, que interferem na visualização, a coisa fica poluída. Então eles colocaram as coisas dessa forma dentro desse cenário hipotético, sem imposto, sem risco de falência e com taxa de juros igual, tanto para a pessoa física tomar quanto para a empresa tomar. Considerando isso, eles fizeram lá a demonstração matemática de que quando a pessoa, o investidor vai lá e compra ações da empresa alavancada, gera-se um determinado retorno para ele, né? Conforme seja o resultado dela. Aí o retorno é tal, X. E essa mesma pessoa, o investidor, pode alocar os recursos, né? O mesmo valor, na empresa não alavancada. E para fazer isso, para poder igualar, ele mesmo provoca a mesma estrutura de capital que a outra empresa alavancada. Então, por exemplo, se a estrutura de capital da empresa alavancada for de 50%, ele toma emprestado outro tanto igual ao que ele já tem próprio, dobrando o valor nesse caso, né, para comprar ações da empresa sem endividamento, da empresa não alavancada. O que acontece como resultado? Né? O resultado é o mesmo da empresa não alavancada
com o investidor tomando o dinheiro emprestado por conta própria e aplicando na empresa, o resultado que ela fornece é o mesmo do que se ele pegar o dinheiro dele e aplicar na empresa, que tem também 50% de estrutura de capital. O resultado é igual. Ou seja, não faz diferença qual seria a proporção de capital de terceiros. Por quê? Porque a pessoa, o investidor, sempre tem a faculdade de, eventualmente, tomar recursos emprestados, né, na mesma proporção, formando, né, dentro de casa, se pudesse dizer assim, a mesma proporção de estrutura de capital do que a empresa alavancada, e assim vai obter o mesmo resultado. Então, ora, se é possível fazer isso para qualquer pessoa, então a empresa, né, olhando agora para dentro da empresa, o gestor da empresa não deverá se preocupar se a empresa tem ou não a proporção de capital de terceiros e quanto. Não vai fazer diferença, porque o investidor acionista sempre tem a possibilidade de tomar dinheiro emprestado e aplicar lá. Então ele vai seguindo aí outros parâmetros ou outros critérios para eventualmente tomar recursos emprestados. Bom, e que critérios seriam esses? Bom, aí muito bacana. Pela teoria de Pequim-Horda já foram feitas várias pesquisas, então levantamentos, cálculos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e outros países que têm uma economia desenvolvida, um mercado acionário, né, mais desenvolvido, o Brasil tem também. E aí foram feitos os levantamentos das empresas que estão listadas. E percebeu-se que em todos os lugares, basicamente, em que essa pesquisa foi feita, as empresas tendem a seguir uma determinada ordem de obtenção de recursos, de levantamento de recursos. E essa ordem é, primeiro, aqueles recursos próprios que já estejam lá livres, reserva de caixa, por exemplo, né, geração de caixa interno. Depois, o que seria empréstimos, né? E depois lançamento de ações ou aporte de capital novo, né? Capital próprio novo. São as três classes que, de modo geral, as empresas sempre tendem a obedecer. É claro que não é uma situação de esgotar primeiro um para depois chegar no segundo, para depois chegar no terceiro. Não é bem assim. Eu estou falando de uma tendência de ordem das empresas buscarem recursos. É como se fosse o seguinte, tá? E é isso que eu estava, inclusive, colocando lá no livro. É como se as empresas fossem subindo, então, uma escada. A preferência é sempre por aqueles recursos que estão disponíveis, né? Que a geração interna é o superávit que foi formado aí ao longo do tempo, que formou uma reserva de caixa próprio, então, da empresa. Então ela tende a primeiro buscar essa fonte. Depois são empréstimos pré-aprovados de bancos, né? Então, no caso das empresas, e no Brasil especialmente, são aquelas, como eu vou dizer, capital de giro, né, que já é pré-aprovado. É a mesma coisa que o CDC para as pessoas, né? Para as empresas, nesse caso, o capital de giro já está lá aprovado, porque a empresa, para abrir a conta, já teve que passar informação a respeito do balanço, faturamento, um monte de coisa. E aí o banco já faz uma análise do risco, põe o limite e já já oferece, está lá no extrato já da conta corrente da empresa, geralmente, né, uma linha de capital de crédito, uma linha de crédito, né, de curto prazo, pré-aprovado. Basta apertar o botãozinho lá e o dinheiro está na conta. Uma outra, aí já são operações mais estruturadas, né? O terceiro degrau, aí já são operações mais já estruturadas com bancos. Então, uma empresa, normalmente são empresas de maior porte, né? Que geralmente tomam recursos dessa ordem. Então ele precisa fazer um projeto, muitas vezes está envolvido com outras empresas também, participando daquele projeto. Então ele vai a um banco, ou dois bancos, três bancos, e faz uma estruturação. Ora, considerando aí quais são os investidores, tais e tais garantias, tais e tais estimativas, né, de recebimentos. E então vamos combinar aqui como é que podem ser esses empréstimos. Então isso aqui é uma operação estruturada, né, de crédito para as empresas. Depois disso aí já passa para títulos mobiliários, normalmente aí começa com notas comerciais que as empresas emitem, depois os títulos conversíveis, normalmente as debêntures, e depois lançamento de ações. Acontece que, subindo essa escada, né, esses degraus aí vão subindo conforme o nível de complexidade, ou melhor, está dizendo,
Quanto mais para cima você vai subindo, mais satisfação você tem que dar para várias pessoas, para mais pessoas, né? Seja para bancos, para acionistas, para outros diretores, inclusive para CVM, para bolsa de valores, enfim, porque você precisa da autorização deles, bancos de investimento, compliance. Como você vai subindo essa escada, mais complexo vai ficando para você obter os recursos. Então, veja, é de se supor, apesar de não poder se afirmar, que na verdade as empresas acabam indo buscar os recursos que estejam mais à mão, que sejam mais fáceis primeiro. Então, um critério é como sendo aqueles que são mais fáceis de buscar. E aí, na medida em que os fontes vão se esgotando, diminuindo, e vai subindo, né, os degraus aí dessa hierarquia. Ou seja, não é o critério de decisão da escolha da fonte, não seria propriamente aquilo que seja mais apropriado para o direcionamento do dinheiro, para o investimento, né? Agora, isso é suposição, isso não significa que de fato seja assim. O que realmente acontece é que existem já vários estudos publicados mostrando que a tendência das empresas é se comportar dessa forma, né? Então, esse aqui seria a teoria de Pequin-Hodge, consistente, né? Até porque é possível observar. Agora tem esse outro lado, como eu tinha falado, que é o que se chama de teoria de trade-off, em que você faz a compensação entre o que seria o aumento do valor da empresa e o custo disso. Por quê? Porque quanto maior a proporção, isso já agora na outra teoria oposta, né? Que afirma que sim, a proporção de capital terceiros interfere no valor da empresa. Isso é o que se chama de teoria de trade-off, em que quanto maior for a proporção de capital de terceiros, maior é o valor da empresa. Então vai uma linha, uma curva subindo, subindo, subindo à medida que sobe a proporção de capital de terceiros, até que chega um ponto que essa curva começa a descer, ou seja, a partir do ponto que você ultrapassa em capital de terceiros, em proporção de capital de terceiros, o valor da empresa cai. O valor da empresa cai. Então esse aqui é o trade-off com relação ao que é o custo, e especialmente por causa da possibilidade de falência da empresa em relação ao valor. Por que acontece essa queda, né? Suave, mas tem uma queda à medida em que aumenta a proporção de capital de terceiros. É porque passa a aumentar gradativamente a possibilidade de a empresa não conseguir cumprir com algum daqueles compromissos, né, financeiros, com credores, e eventualmente ter um desembolso muito grande, punitivo, maior do que o esperado, justamente por causa disso. Muitas empresas, inclusive agora, por causa do Covid, queda grande no faturamento, estão passando por um problema muito sério, né, porque não estão conseguindo pagar as dívidas nos dias certos, e evidentemente os credores entram na justiça e deverá ter um aumento muito grande de pedidos de falências, né? Não apenas pedido de falência, como também de recuperação judicial para as empresas. Eu li hoje, inclusive, no Congresso, um projeto de lei para ver se ajuda um pouco nesse sentido, né? Se dá algumas possibilidades de saída para as empresas conseguirem negociar ou de alguma forma aí alongar o período para negociar uma saída junto aos credores. É um tema muito delicado, isso para ser colocado principalmente em forma de lei, ela pode causar um desequilíbrio muito grande no mercado, a ponto inclusive de interferir e dar problema, inclusive lá no futuro, mesmo depois da Covid, né? Bom, mas é assim que funciona com relação a capital de terceiros, tá? E capital próprio, isso aqui é a estrutura de capital. Existem aí essas duas teorias, né? Uma de que não importa qual seja a proporção de capital de terceiros, o valor da empresa é o mesmo. E a outra teoria de que importa sim qual é o capital de terceiros, porque isso vai alterar o valor da empresa. Eu tô vendo Paloma aí, professor, quanto tempo? Abraços. Um abraço, Paloma. Fiquem com Deus aí, que bom que você esteja aqui. E aí são essas duas teorias, foi aquilo então que a gente estava tratando aí no vídeo de hoje, tá bom? Pessoal, esse vídeo então tá aí no Instagram, né? Fica por 24 horas, mas eu vou colocar também no canal da Valorum no YouTube. Fique à vontade para fazer perguntas, comentários, enfim, dúvidas, divergências. Fiquem à vontade, tá bom? Vai ser um prazer a gente discutir sobre esse assunto.
Eu gosto muito, como você deve ter percebido. E vamos continuar aí mantendo, né, as nossas lives 19h30 até as 20 horas, todos os dias, enquanto perdurar aí o isolamento pela Covid, tá bom? Ah, um convite especial. Amanhã, dia 7, amanhã, quinta-feira, nós vamos ter uma convidada aqui, tá? É a gerente financeira lá do Grupo Brasal, um grupo grande em Brasília, e nós vamos discutir aí vários assuntos aí dentro de gestão financeira, tá bom? Uma pessoa muito experiente, além de ser muito simpática. Então fica com a gente aí, amanhã a gente se encontra lá. Paloma. Isso, Paloma, vamos lá. Amanhã eu lhe espero, tá bom? Um abraço, tchau.